Nós temos uma participação aqui da Eliette, se não me engano. Ela nos faz uma pergunta. Na casa dela, ela e o marido antes não dividiam as contas. Agora o marido está cobrando dela de dividir todas as contas. Então ela nos pergunta se é bíblico isso do marido dividir as contas com ela, porque afinal de contas o marido é o provedor. Vocês querem entrar nessa daí? Essa é boa, é. Aí, vamos lá. Essa é boa. Quem concorda que seja o Rogerinho, permaneça sentado. Uma coisa interessante que vale a pena a gente se perguntar é quem ganha mais em casa? Né? Uma boa pergunta. Então, eu vou dividir as contas, mas por que ele hoje toma essa posição de que as contas sejam divididas? Será que é porque você que está escrevendo não ganha mais do que ele? Fala até de uma imposição dele, né? Então assim, a gente precisa avaliar o que era feito antes com o seu salário, antes dessa divisão. Será que você usava o salário ou a sua renda de uma maneira e que hoje é cobrada uma participação e você não está disposta a abrir mão daquilo que antes você fazia sem dar nenhuma satisfação? Então, é um punhado de questões que a gente vai levantando. Tem que ser examinada. Sabe? Então, assim, virar e falar, é justo, não é justo, sai da visão de provedor, não sai da visão de provedor. Condição de que a fonte é a mesma para os dois. Exatamente. E os canais são diferentes. Aí que tá. Então, aí eles têm que entender, e é importante numa dica aí, de fazer um orçamento único, que foi aquilo que o pastor Rogério disse aqui anteriormente, é viver a aliança, é saber que o que o marido recebe, o que a esposa recebe, as duas coisas, os dois canais vêm de Deus, se assim a gente pode fazer. Amém. Então, Exatamente. se é para dividir ali, então faça um orçamento único, né? Eu acho que seria uma boa ideia aí, a grosso modo, para o pessoal. Porque né? se ainda você está tendo essa questão de dividir as contas, as despesas, é porque o salário não é único, não é um só, entendeu? Então, assim, é quanto que a família ganha. O teu mais o meu, divide, tira as despesas da família, determina, eu preciso de tanto para poder algumas coisas particulares. A mulher para o salão, para a bolsa dela, ele né? para essas coisas, futebol, para o carro. E lá no Independência. Lá no Independência, ver o Galo. Então essas coisas. Então tira essas coisas, mas é um único salário. É diferente. Sim. Aí multiplica, né? Porque 1 mais 1 vai ser 2. Agora, quando existe aliança, é um só, aí multiplica. Dando prosseguimento aqui ao nosso tema aí sobre o que o Espírito Santo faz, né? Ele nos regenera. Aí eu pergunto aqui para os amados e queridos pastores aí, todas as pessoas, elas podem ser regeneradas? Todas. Todas. Eu creio que todas. Está acessível essa regeneração? Toda está acessível. Então não tem aquela pessoa que viveu, ela fez, ela aprontou, matou, estuprou, fez tudo? Nada. Todos estão. Jesus está aberto para todas as pessoas. O Espírito Santo está aí pronto. Agora a pessoa tem que querer. Não é? Tem que querer. É aquele cara que fez aquele quadro, ele desenhou um quadro, só que ele colocou uma maçaneta só por dentro. Aí o cara pergunta, por que você colocou uma maçaneta só por dentro? Ele falou assim, é porque Jesus bate. Ele nem pega na maçaneta, você que tem que abrir. Então tinha maçaneta só do lado da pessoa, que só ela pode abrir, né? Então a pessoa abrindo o coração, o Espírito Santo entra. Então a premissa aí da regeneração é exatamente, é o querer dessa pessoa. Minha predisposição. Não é isso aí? Serginho, a obra da cruz, ela foi completa em si mesmo. Jesus, quando ele disse para o Pai, está consumado, ali estava realmente consumado. Então toda a obra, né, de regeneração, de voltar primeiro ao estágio inicial, como era antes do pecado, toda a obra necessária ela foi concluída ali naquele momento. Então,
E ela foi concluída ali para todos. Então é um texto que a gente fala muito, que é João 3,16. Né? Deus amou o mundo. Ele não amou o Rogerinho, ou não amou o Rogério Goulart. Ele amou o mundo de tal maneira. Né? Então não há um grupo de preferenciais. Muito pelo contrário. Então essa obra ela foi completa, necessária e completa e para todos. Sem exceção. Exatamente. Então, há possibilidades para todos, as portas são abertas para todos, o caminho vai ser apertado, mas é apertado para todos, né? Então, não há distinção. É aquela condição que Jesus nos conta lá sobre os dois fundamentos, as duas casas. Uma foi construída sobre a rocha e a outra foi construída na areia. Os ventos que deram contra elas eram os mesmos, só que o que diferenciou foi o fundamento, não é isso? Pessoal, meus queridos pastores, deixa eu colocar uma participação aqui que nos chegou aqui pelo CAT. Uma pessoa que não quis se identificar, a gente respeita isso e até um convite que a gente faz para vocês aí de casa que quiserem mandar a sua participação, não precisa se identificar, às vezes são perguntas, colocações íntimas. Nós queremos aqui de alguma maneira te ajudar. Então, entre em contato com a TV, entre em contato conosco, todos os nossos canais de interatividade aí, nós até os temos exatamente para isso, para chegar aí na sua casa, para tornar essa televisão mais humana, mais próxima e a gente poder aí te dar esse auxílio aí. Veja bem, a pessoa escreve aqui para a gente, eu tenho uma dúvida, eu vivi uma situação de pecado, de adultério, ela especifica, ou seja, parece que cometeu adultério. E foi muito difícil, e na verdade eu estava separada do meu marido, e mesmo assim, após o retorno, foi muito difícil. Eu tenho consciência... Aqui só um detalhe, ela voltou, não está voltando aqui. Eu tenho consciência do meu pecado e já me libertei dele. Eu luto, faço jejum, oro a Deus, mas que livre das consequências. Ela está muito triste e não sabe como que vai ser e quando que Deus começará a cobrar as consequências. Dentro desse processo da regeneração, algo que eu quero até colocar no caso dessa irmã aqui que nos escreve, é bem isso mesmo, né, pastores? A condição, às vezes a pessoa ela até recebe o perdão do outro, mas não perdoa a si mesmo. Isso precisa ser regenerado, né? Tem a questão de não se perdoar, tem a questão do sentimento de culpa que vem sobre ela, né? E tem uma questão que nós abordamos aqui, o pastor Guerra comentou anteriormente, que a gente vê isso como muito forte, o que acontece principalmente nos casos de adultério, que é a questão da aliança do casamento e a questão da ligação emocional que cria quando a pessoa se relaciona com outra pessoa fora do parceiro do casamento, ou seja, que não é o cônjuge. Então, quando a pessoa se relaciona sexualmente com uma outra pessoa, o que acontece? É firmada uma aliança de corpo, de alma, né? Ou seja, de emoções e espiritual com aquele parceiro. Né? É firmada uma aliança ali com aquela pessoa. Então, quando a pessoa se dá, se entrega, né? E o ato sexual, ou seja, ele convalida aquela aliança que foi firmada, por exemplo, de um casal que se casa, recebe a bênção ali, né, do pastor e do ministro do evangelho, cumpre seu compromisso com as obrigações do governo, cartoriais. Então, o ato sexual é o que? É a fundamentação, a chancela do ato dessa aliança, o cumprimento dessa aliança. Então, quando alguém que é casado com uma pessoa, que tem uma aliança com uma pessoa, e se deita com uma outra, e aí então ela está firmando uma outra aliança, um outro relacionamento. E aí, na realidade, por estar separado do cônjuge, e tem todas implicações emocionais por causa dessa separação momentânea, parcial, não é? Então se deita, dorme, se funde, né, com uma outra pessoa, a tendência natural de você ficar ligado com essa pessoa. Então, mesmo que esse casamento, essa aliança, ela voltam a se relacionar, viver debaixo do mesmo teto, voltam a se relacionar sexualmente, foi firmada uma outra aliança. Então precisa ser quebrado isso, precisa ser rompido essa aliança, ou seja, você já confessou seu pecado, mas existe todo um envolvimento emocional, afetivo
com essa outra pessoa que precisa ser ministrado. Precisa ser quebrado isso na sua vida. Para quê? Para que você se una novamente aí de corpo, alma e espírito com o seu esposo, com o seu cônjuge, né? Se é assim regularizada a sua situação. Isso aí já faz parte da regeneração dessa pessoa. É um processo. Porque até a pessoa ela fica naquela condição do pai que castiga, do Deus que castiga. Não é isso, pastor Guilherme? É questão daquela história, né, do cara carregando um saco de milho na estrada, o cara parou com um caminhão, eles deram uma carona, ele subiu no caminhão e colocou o saco de milho nas costas. Aí o cara parou o caminhão e falou, bota o saco aí dentro do caminhão. Ele falou, não, vai pesar o caminhão. Entendeu? Então a pessoa muitas vezes ela continua carregando esse peso nos ombros que já não... Essa culpa. Essa é uma visão errada, então, de Deus que essa pessoa tem. Tem Porque, na verdade, isso. se a gente for analisar assim, só por essas linhas aqui, o que eu, pelo menos a minha forma de pensar, onde eu faço essa colocação para vocês, a maior consequência que ela teria que de pagar, se a gente pode usar o termo que ela... Aliás, de ser cobrar, então paga, né? De pagar essa consequência seria exatamente uma relação humana. Aí seria, então, a desconfiança do marido. Isso. As perguntas, aquele constrangimento. Me empresta seu celular aí, deixa eu ver. Deixa eu fazer uma... Então, essa eu acho que é a maior consequência, porque pela graça e observando a paternidade do pai, ela foi perdoada. Coisa, né? Ela retornou também, né? Ela retornou, entendeu? Então, a atitude dela de retornar, de reconciliar, isso agrada a Deus, que a pessoa pede perdão, volta e reconcilia. Agora, ela está preocupada com o que vai acontecer amanhã. Aí, mãe dela lê Mateus 6 lá, que fala, já basta cada dia o seu próprio mal. Aqui né? a maior consequência que ela poderia ter aqui, poderia ter pagado se de fato o casamento dela rompesse. Isso, né? Que seria. Aqui ela falou que cometeu adultério depois até ter separado, vamos dizer assim. Talvez devia estar naquela fase ali de briga. Mas que a consequência é pior do que um casamento desfeito, né? Uma família, né? E pegando essa ilustração que o Guerra falou, ou seja, lança sobre ele todo o seu saco de milho, seu fardo, ele já levou sobre si. Para quê? Eu não preciso mais viver. É tão lindo viver essa graça de Deus, né? Nessa condição. Saber que isso aí é uma proposta de melhora para nós. E a gente, quando fala nisso, a gente pensa que é só para o outro. Né? Que o benefício é para o outro, mas na verdade é para nós mesmos. Né?